O governo do golpe, ele foi e adotou a política do chamado o governo dos sonhos do mercado, deputada Érica Cocai. E aí, qual era a lógica quando deram o golpe para colocar Temer na presidência? A economia brasileira precisa passar por mudanças, diziam eles. E, de fato, começaram a implementar mudanças, deputado Bebeto, na economia brasileira para piorar a situação do povo brasileiro e para melhorar e privilegiar a situação destes ditos mercados. Porque esses tais mercados, que a gente nunca sabe bem onde é, quem fala por eles, eles estão sempre prometendo que se fizerem o chamado tema de casa, como eles dizem, aí o país encontrará, deputado Glauber, um período de prosperidade. Pois bem, o governo Temer colocou o time dos sonhos do mercado na economia, liderados por Meirelles. E aí o que dizia Meirelles? Nós precisamos alterar a legislação trabalhista. Dizia Meirelles, em nome desses mercados, nós precisamos terminar com esses direitos que protegem em demasia os trabalhadores. Nós precisamos de mais liberdade para que os preços dos combustíveis hajam conforme o mercado internacional. E eles diziam, não é possível fazer qualquer tipo de controle ou regulação sobre as imperfeições dos mercados. Agora, qual é o resultado dos 2 anos do governo do golpe? O resultado, aí eu não vou me referenciar nas nossas análises da oposição, mas vou dar a autoria desta frase para Armínio Fraga, que é um dos ídolos deste tal mercado. E aí ele diz: a ficha do mercado caiu. A ficha do mercado caiu significa o seguinte: o governo Temer, o governo que entregou tudo e mais um pouco do que os mercados queriam, contra o interesse da maioria do povo brasileiro, fracassou. E agora falta a segunda frase, que esta o Armínio Fraga não diz, deputado Afonso Florencio. Ele não diz por que fracassou o governo Temer. Fracassou exatamente porque esta política do fundamentalismo liberal não traz desenvolvimento e geração de empregos para nenhum país. Nunca trouxe, no período em que Fernando Henrique adotou esta política, em que o desemprego cresceu, e agora, mais uma vez, ela dá o resultado que dá. A coisa é tão incrível que eles falavam, quando derrubaram através de um golpe parlamentar vergonhoso o governo que estava constituído com 54 milhões de votos, eles diziam: ah, o Brasil está muito endividado, por isso nós temos que mudar o rumo da política brasileira, política econômica. Agora, sabe o que aconteceu desde que o governo do golpe assumiu? A dívida que era de 39,2, a dívida líquida consolidada do setor público em relação ao PIB, era de 39,2. Quando a presidenta Dilma foi afastada, esta dívida chega hoje a 55% do PIB. Eles estão vendendo patrimônio, congelaram os investimentos em políticas sociais com a irracionalidade da PEC 95 e conseguem aumentar a dívida do país.
é fracasso por todos os lados. Agora, este tal mercado, aí o mercado não ficou nervoso quando foi aquele momento para salvar o mandato de Temer. Ah não, porque como que eles queriam? Era a antirreforma da Previdência, aí este tal mercado cinicamente silenciou quando este plenário, por maioria, os mesmos deputados que derrubaram um governo legítimo para jogar o país nesta aventura que nós estamos vivendo hoje, onde as instituições derretem a cada dia, este mesmo mercado assistiu em silêncio, cínico e hipócrita, quando os deputados aqui salvaram vergonhosamente o mandato de Temer, a despeito das gravações, das malas de dinheiro e das provas fartas de um presidente afundado na corrupção. Mas como se isso não bastasse, deputado Zaratini, veio o resultado da entrega da soberania nacional, porque a crise da explosão de preço dos combustíveis, ela é fruto da entrega da soberania nacional. Ela é fruto desta lógica perversa, antinacional, de dizer a Petrobras deve ser administrada em benefício dos acionistas que compram ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. Não, a Petrobras deve ser administrada como uma empresa dos brasileiros, para garantir combustíveis a preços razoáveis, e não para explodir o preço dos combustíveis e, o que é pior, limitando a ação de refino das refinarias brasileiras. 1/3 da capacidade das refinarias brasileiras está parada porque Pedro Parente, agora o seu preposto, e Michel Temer querem facilitar a importação de diesel, de combustíveis a preço elevado, para tornar o mercado brasileiro atraente para que estas multinacionais do petróleo comprem as nossas refinarias, que aliás ele quer vender conforme decreto assinado, sem nenhum tipo de certame público. Eu encerro dizendo ao país e a este plenário que a saída para esta crise institucional da mais alta gravidade, que o país foi empurrado no momento em que ele desestruturou a sua democracia, no momento em que ele rasgou o voto de 54 milhões de brasileiros, a saída para esta crise é voltarmos à democracia.